Pastor César e pastor Emerson, quem arrebata a igreja? É Jesus ou os anjos? Jesus. Muito bem, mas o texto ali que os senhores advogam enquanto pós-tribulacionista está falando que o Senhor enviará os seus anjos. Mas os anjos não virão juntamente com Jesus? Pastor, o se, senhor se eles estão arrebatando em nome de Jesus, não é Jesus que está arrebatando ao mesmo tempo? Não, pastor, não tem um texto que fala de anjo arrebatando a igreja. A Bíblia fala que, dada a palavra de ordem, concomitantemente os mortos ressuscitarão. A palavra de ordem é para quem? É para a igreja a questão da transformação dos quem corpos. Dá a palavra de ordem? Jesus. Você lembra o texto? Porque é assim, ó. Sim. Voz de arcanjo. Ah. Não é? Agora, Mateus Primeiro capítulo texto 24. Mas é esse texto que você está falando? Na verdade, um pouco antes, dada a palavra de ordem da parte de Deus. Aí vem esse texto. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com a alarido da voz de... Podemos trabalhar esse texto também. Isso. Mas, ali em Mateus 24, de fato, não existe arrebatamento. O que existe é a vida Pastor e glória Emerson. e juízo. Bom, Mateus capítulo 24, verso 36 diz assim: mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Pois bebiam, casavam-se, e comiam, bebiam e casavam-se, davam-se em casamento, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Eu acredito que esse texto, essa lembrança, nada mais é do que uma maneira que Jesus tem de ilustrar e mostrar ao povo que tudo seria repentino. É uma analogia para que aqueles que estavam ouvindo Jesus, os seus discípulos, entendessem como seria e como será. Mas eu não imagino que seja igual, porque a grande tribulação, o fim dos tempos, é algo que a Bíblia menciona e mostra como algo que nunca houve e nunca haverá igual. Então, para mim, se apegar, por exemplo, aqui, ó, exortação à vigilância. É um exemplo, é uma lembrança. Olha, fiquem atentos. Assim como foi nos dias de Noé, acontecerá novamente, será repentino. Entendeu? Eu vejo desse jeito, dessa forma. Eu simplifico com muita facilidade esse texto. Pastor. E eu volto a dizer, eu queria sair de Mateus 24, porque nós vamos ficar aqui, respeitosamente, o tempo que for, e eu acredito que já está decretado que em Mateus 24, a volta de Jesus é uma única vez. O versículo 31, quem ali é ajuntado? Muito bem. Os eleitos ali, né? Isso. Os eleitos ali, nós acreditamos que são Israel, que será salvo no final do período de grande tribulação, porque, segundo o texto de Zacarias, cairá um espírito de súplica e graça, e haverá conversão nacional. Então, estes israelitas estão espalhados devido à perseguição do anticristo. Aí depois nós podemos trabalhar isso também. O anticristo vai perseguir os judeus, então? Isso. Mais uma pergunta. E aqui eu explico também, que eu já sei onde o senhor quer chegar, a respeito da terminologia, não é isso? Uma pergunta. Porque assim, tem algum documento, algum texto que lembra que no fim, na escatologia, judeus seriam perseguidos por defender Jesus? Primeiro que a expressão anticristo, na sua terminologia, ela é de cunho joanino e relacionada ao contexto que João está falando para a igreja. O que é o anti? Sufixo pronominal antes no lugar de ou contra. Segundo a epístola do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 4, declara que ele se assentará no trono de Deus querendo ser adorado como Deus. Esse termo anticristo é apenas relacionado à compreensão que ele se dará ou ficará no lugar de Cristo, isso como foi falso tudo que se chama Messias. Deus. Exato, segundo Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 4. E os judeus, como ortodoxos que são, naturalmente não renderão adoração a um homem nesse sentido. Então, naturalmente, nós temos essa terminologia. Sim. Tanto é que Paulo vai falar a respeito de outros termos relacionados ao anticristo. O anticristo não é um título honorífico e muito menos nome pessoal. Pastor o anticristo nada mais é do que a função que ele exercerá no período da grande tribulação enquanto falso Messias, conforme Daniel capítulo 9, versículo 24 a 27 e 1 João capítulo 2, versículo 18. Meus filhos, já a última hora, eu estou falando rápido para não... Tá. Já a última hora, e vem o anticristo. Ali o anticristo é escatológico, e o espírito do anticristo já opera. Tanto é que Paulo fala a respeito do homem da iniquidade, ou iníquo, ou filho da perdição. Daniel vai falar a respeito do pequeno chifre, e assim nós vamos trabalhar a respeito da besta que sobe do mar, etc. Pastor Aleph, o senhor disse, livro de Zacarias, capítulo
14. 14, Não, que 14 haverá não, é o 12, né, que tem. uma 12. grande comoção e arrependimento do povo judeu. Foi isso? Isso. Não quero colocar palavras na sua boca. É o que o texto diz. Perfeito. E eles serão, e que o senhor interpretou, obviamente. Zacarias O texto. 3. Rabi, Perfeito. Rabi, que feridas Vamos lá. são essas? Perfeito. E eles serão perseguidos pelo anticristo, correto? E por todo o seu sistema. Se o senhor quiser, pode falar tirando anticristo, porque alguns irmãos vão falar, anticristo, está perseguindo Tá, judeu. tudo bem, tem nada- perfeito. Pode falar o filho da perdição. Tá, de uma maneira a qual todos que estão nos assistindo entendam. Filho da perdição, anticristo, sem problema nenhum. Aquele Vamos que lá. é o falso Messias. Eles serão perseguidos por quê? Por causa do testemunho de Jesus. Essa comoção que o senhor apresentou é uma comoção de conversão ao verdadeiro evangelho, à verdadeira palavra de Deus. Passou excelente pergunta. Posso responder? Porque se for uma começão, porque se for um arrependimento voltado ao entendimento de que Cristo é o Messias e eles aceitam Jesus como Salvador, porque fora de Jesus, pastor César, não há salvação, Sim. ele se torna a igreja. Então, E ó, a partir pastor, do momento que eles se tornam igreja, eles estão sendo perseguidos, é mais uma prova então, cabal a pergunta é, esses escolhidos aí são que a perseguidos por igreja causa- ficará na terra. por causa do Conversão nome de nacional, Jesus, a pergunta e aí, é essa. Conversão a Cristo, né? Então, Conversão nacional. Eles se convertem a Cristo? vira Muito igreja bem. ou não? Eles se convertem a Cristo. Agora, qual que é a grande questão aqui? Talvez seja a ordem cronológica dos fatores. O senhor acredita que essa conversão nacional dar-se-á no período de grande tribulação ou no final da batalha do Armagedon? Eu acredito que essa conversão acontece no meio da grande tribulação. No meio. Passou com muito respeito, Claro. errado. Por quê? O texto declara que quando Cristo aparecer, segundo Tessalonicenses capítulo 2, versículo 8, ele matará o anticristo, o falso profeta, com o resplendor da sua glória e o assopro da sua boca. Naquela ocasião, quando Cristo aparece em Apocalipse capítulo 19, versículo 11, eis que vi o céu aberto, eis um cavalo branco, e o que está sentado nele chama-se fiel e verdadeiro, julga e peleja com justiça, os seus olhos é como chama de fogo, ele está vestido de um manto salpicado de sangue, versículo 16 para me concluir, e na sua coxa, e no seu manto está escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Quando Cristo aparece, Mateus 24, versículo de número 27, porque a vinda do Filho do Homem será semelhante ao relâmpago que sai do Oriente e se mostra ao Ocidente, assim será a volta do Filho do Homem, corroborando com Mateus capítulo 24, versículo 30 e 31 e Apocalipse capítulo 1, versículo 7, no período da chamada Batalha do Armagedon, que dar-se-á, se eu estiver errado, os senhores podem me corrigir, no Vale de Jezreel, que é o triângulo isósceles na sua Sim. geografia, 22 quilômetros nas suas laterais e 33 quilômetros na sua base, que travou-se as maiores batalhas ali. O Cristo, quando aparecer, o anticristo vai ser morto, no sentido do seu poder. E sabe o que acontece? A nação de Israel vai se converter nesse sentido na comoção nacional. Só para me concluir, o contexto vai nos apresentar, como o senhor advogou, que é no período da grande tribulação. Não, não é. É no final da grande tribulação, conforme Zacarias declara, que quando Cristo desce, os seus pés tocam o monte se rasga no meio e a nação passa então pelo você vale. defende totalmente... Você Pastor defende, César, o senhor entendeu o que eu falei? Você defende Obrigado. totalmente que O senhor entendeu, pastor Emerson? não haverá, Então tá bom. o seu ponto de vista pré-tribulacionista, sim, vamos lá. Então você defende totalmente que não haverá conversão de judeus na grande tribulação. Não, pelo contrário, ele defendeu que haverá. Mas Então, é no final mas ele da grande defende tribulação. o final da Isso. grande tribulação. E eu estou perguntando, vamos supor, como vocês acreditam, primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, você não vê uma comoção espiritual, uma conversão de judeus no início da grande tribulação, no meio, você acredita que será só no final? Pastor, eu respondi a sua pergunta e agora eu vou responder mais uma pergunta. Qual é? Haverá salvação na grande tribulação? É isso? Sim. Haverá. O texto fala. E como que haverá? Pela fé e pela ação do Espírito. Aí nós vamos entrar outra questão, porque outros também, culpa de alguns pré-tribulacionistas, que pregam que o Espírito será tirado da terra. Qual o Espírito ali? Aí temos outro texto que nós vamos trabalhar na sua etimologia e na exegese. Nós acreditamos que o Espírito Santo é Deus, onipotente, onipresente Perfeito. e onisciente. Perfeito. Porém, ele habita na igreja enquanto corpo de Cristo. Por que ele não estará na esfera relacionada como nós vemos hoje, batizando, enchendo, dando dons espirituais igual nós vemos hoje? Porque a igreja, que é o corpo de Cristo, será retirada da terra. E sendo retirada da terra, o Espírito, desde o Antigo Testamento ao Novo Testamento, opera entre a humanidade.
Conforme o Antigo Testamento, o Espírito vinha como, pastor? Havia capacitação, conforme Gênesis capítulo 41. Esporádicas. Exato, de forma esporádica, a reis, sacerdotes, profetas e juízes. Havia também a capacitação relacionada ao tabernáculo. O Espírito vinha para capacitar. E também, queridos, para quem não conhece o texto, também havia novo nascimento no sentido da transformação do homem. Quando Davi foi apoderado do Espírito, tornou-se um novo homem. Saul tornou-se um novo homem. Então nós temos aqui essa capacitação desde o Antigo Testamento. Qual que é a grande diferença? É que no Novo Testamento o revestimento é de poder para cumprir uma missão específica. A missão da igreja é 3. Missão para Deus, missão para a congregação, missão para o mundo. A missão para Deus, adoração. Missão para a congregação, comunhão. E missão para o mundo, pregação. Pastor Aleph, Mateus capítulo 24. Voltemos a ele para encerrar. O tema do nosso debate é qual doutrina bíblica do pré e do pós está mais próximo do correto das Escrituras. Para a gente fechar Mateus capítulo 24 e poder discorrer para outra coisa, porque por mim eu ficaria em Mateus 24. Mas eu só tô obedecendo acredito aqui. que existem muito mais coisas para a gente poder falar a respeito da Escritura. Mateus capítulo 24, na sua opinião, ele pende mais para uma doutrina pré-tribulacionista ou pós-tribulacionista? Sinceridade. Ele pende o quê? Para uma visão pré ou pós-tribulacionista? Você fala em qual sentido? Mateus capítulo 24, o texto que nós acabamos de ler, o do 30 ao 31. Mas por tudo que eu apresentei, o senhor acha o quê? Que continua sendo um texto totalmente pós-tribulacionista, a qual apresenta apenas uma única vinda, um único encontro, sem o arrebatamento secreto. Tanto a igreja como o mundo, reconhecendo o Salvador ao mesmo tempo. Eu em nenhuma fala minha, eu falei que tem arrebatamento em Mateus 24. Pelo contrário, eu advoguei que não existe arrebatamento. Ou seja, essa visão relacionada em Mateus 24 não está falando para relação do arrebatamento, mas a vinda e glória, que é a pergunta dos próprios discípulos. Perfeito. O chamado quiasmo. Então, o quiasmo é a liturgia. Fechamos Mateus capítulo 24, entendendo a única vinda. Lembrando que o senhor compreendeu que os levados ali, de forma não é o que o texto estava dizendo. Então eu reportei ao senhor, com a devida vênia, que levados ali é para juízo e deixados para preservação na perfeita. A parte dos pré-tribulacionistas não queria assim, né? Também, né? É porque temos uma... Exato. Anteriormente tínhamos muita dificuldade por parte de algumas interpretações que aplicavam isso que o pastor Emerson falou, que aquele que é levado é arrebatado, e aquele que é deixado para o quê? Para juízo. E com a devida vênia, Mateus capítulo 24, verso 30 e 31, apresenta uma única vinda. Só isso, mais nada. É o quê? Apresenta uma única vinda. Ali, eu acredito que é a vinda em glória de Cristo. Agora, nós vamos pegar outros textos que eu já falei. Perfeito, ótimo. E nós trabalharemos. Agora o senhor não me respondeu se ali havia ressurreição e se quem arrebata ali é Jesus ou os anjos. Você não quis entender o que eu quis lhe dizer e posso responder isso em outro texto. Mas dentro de Mateus capítulo 24, 30 a 31, nós temos ali a vinda em glória. Os eleitos ali, pastor, é a igreja ou Israel? A igreja, tanto igreja como Israel, porque ambos são um só. Os eleitos. Não existem, mas não existem todas as extremidades. Povos. Esse é um erro crasso do pré-tribulacionismo. Nós podemos trabalhar isso também, se quiser. 2 povos, 2 noivas, então, não existe. Assim, não tem não. Os eleitos. Então você trabalhou os eleitos. Na Bíblia, dentro do Novo Testamento, quem são os eleitos? Novo Testamento, 3 questões importantes aqui. Fiéis, santos e eleitos, que advogam também no período de grande tribulação. Eleitos tanto pode ser quanto Israel, santos também pode ser relacionado a judeus e fiéis também relacionados a judeus. Olha que interessante. Legal. Quais são os versículos? Os versículos? Romanos, capítulo de número 9, fala a respeito da eleição relacionada à nação de Israel, então, peraí, lá por parte de Jacó. Por isso que eu falei, pastor, se me eleitos. Porque, segundo o contexto bíblico, nós precisamos respeitar o próprio contexto. A depender do contexto, santos se aplica à igreja, santos pode se aplicar-se a Israel e eleitos também.
Então nós precisamos fazer essa diferenciação, que é muito importante ressaltarmos que o que comanda a interpretação é o texto no seu contexto. No seu devido contexto. Senão a gente vai fazer anomalia textual.